Vamos lá, pessoal. Você que está aí na sua casa, abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Eu vou ler aqui para a gente apenas o versículo 31, em nome de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Essa é uma pergunta que Jesus faz para os discípulos. E antes de começar a responder essa pergunta, deixa eu te contar o que aconteceu no dia 25 de junho de 1967. Neste dia, aconteceu algo que muita gente da época, daquela geração, não acreditava que pudesse acontecer. As pessoas não criam que aquilo que estava sendo prometido e anunciado poderia acontecer, que seria possível a realização. E foi no dia 25 de junho de 1967 que aconteceu a primeira transmissão global ao vivo. E foi feita pela Eurovision. A Eurovision, ela precisou naquele dia de mais de 1,5 milhão de cabos para poder fazer essa transmissão. Foram mobilizados mais de 10 mil técnicos no mundo todo para que aquelas imagens pudessem chegar para toda a população. Aquilo foi um feito assim extraordinário. Foram 2 horas de transmissão, num evento que o nome, eu não vou saber a pronúncia correta, mas a Mary vai me ajudar ali. Our World, que é Nosso Mundo. Our World, quase que eu consegui. Our World. E qual era a ideia dessas 2 horas de transmissão? Era mostrar para o mundo que todo mundo faz parte do mesmo mundo. E depois de 2 horas, quem encerrou a transmissão, nessa primeira transmissão global ao vivo, foram os Beatles. Os Beatles que muita gente que está me ouvindo conhece. E eles encerram a transmissão cantando All You Need Is Love. Ajuda aí. All you need is love. All You Need Is Love. Tá vendo? Que eu tenho uma assessora aqui, né? E a tradução é: o que a gente precisa, o que nós precisamos é somente do amor. Beatles deixou essa mensagem lá em 1967. E pelo amor de Deus, eu não quero entrar no mérito que tipo de amor estava cantando e proclamando os Beatles. Se é um amor limitado a sexo, se é um amor limitado a afetividade, a ideia não é essa. A ideia é que aquela mensagem torna-se mais atual do que a gente possa imaginar. Aquela mensagem, ela se revigora para esse tempo. Tudo o que nós precisamos é o amor. E aquela geração que duvidou da possibilidade daquela transmissão, também, de certa forma, ouviu essa mesma pergunta de Cristo: credes agora? Veja, no Evangelho, Jesus ele alertou a sua geração: epidemias virão em todo o mundo. E são sinais que antecedem o fim. Ainda não é o fim, é apenas o princípio, é apenas o início. Credes agora? Credes agora que um vírus, ele dominou o mundo inteiro e assustou e colocou o mundo inteiro de joelhos? Credes agora? No caso dos apóstolos, por que é que eles ouviram essa pergunta de Jesus? Um versículo antes, eles fazem a seguinte afirmação: por isso cremos que saíste de Deus. Aí quando eles afirmam cremos que saíste de Deus, é quando Jesus olha para eles e pergunta: credes agora? O que está acontecendo aqui no capítulo 16 do Evangelho de João? Jesus, ele, se você ler todo o capítulo, ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo. Ele vai tratando de alguns temas complexos. E chega um momento que os discípulos falam para ele assim: poxa, o senhor fala por parábolas, não dá para falar de forma mais clara? E aí Jesus fala de forma bem clara e deixa as coisas muito
objetivas no entendimento e no coração dos apóstolos. Por isso eles falam, agora sim, nós agora percebemos que tu és Deus e que saíste de Deus. Deixa eu só pedir aqui, dá um golinho de água para mim. Então, nesse momento, eles fazem essa declaração. Agora, o que acontece ali? O que as pessoas estão, os apóstolos ali, qual é o questionamento? E o que chama a nossa atenção é você pensar naqueles 12 homens. É você pensar naqueles 12 homens que eles viveram, eles já vinham de 3 anos testemunhando milagres, ouvindo as mensagens mais belas, acompanhando os gestos. Eles foram testemunhas de momentos de solitude da pessoa de Jesus, momentos diários, momentos assim insistentes, onde Jesus, mesmo sendo Deus, dedicava tempo para a oração e para estar com o Pai. E esses caras, vendo tudo isso, eles viram multiplicação de pães, Jesus andar sobre as águas, curar aleijados, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos. E aí é no capítulo 16, quando Jesus argumenta sobre alguns ensinos, que eles falam, agora nós sabemos que tu vieste de Deus. E Jesus pergunta, credes agora? Isso tem uma lição muito grande para mim e para você. Cada um de nós tem um tempo para que a sua fé seja amadurecida, para que venha a profundidade do relacionamento com Cristo, com Deus. Também tem uma lição muito legal. Grandes milagres, grandes coisas não foram suficientes para aqueles discípulos pronunciarem essa declaração de fé, essa declaração de submissão, de amor, de obediência, de adoração. Verdadeiramente, agora nós sabemos que tu és Deus. O que foi necessário para essa conclusão dos apóstolos foi a ministração da palavra de Deus. Porque Deus, Cristo, o Espírito, a Trindade se revela através da palavra. Bom, então, nesse momento da vida deles, nesse estágio da vida, os 12, os apóstolos, fazem essa confissão. Tu és Deus. E aí Cristo pergunta, agora, credes? Credes agora? E nessa altura da vida, eles não imaginavam que eles estavam próximos de passar pela experiência humana, da história humana, o momento de maior drama, o momento de maior crise, o momento de maior sofrimento na história da raça humana, na história do nosso planeta. Mas agora eles criam em Cristo. E aí Jesus, na sequência da pergunta, credes agora? Ele vai começar a falar o momento caótico, o momento de caos que aqueles caras e o mundo inteiro iriam enfrentar. Eu vou ler para você aqui na sequência o verso 32. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus aqui ele começa a mudar todo o foco do discurso dele. Jesus aqui ele olha profundamente nos olhos de cada um dos seus discípulos e ele começa falando, olha, é chegada a hora. E de que hora Jesus está falando? Estava muito próxima à crucificação do Filho de Deus. E aí ele diz, olha, essa hora que está chegando, vocês vão ser dispersos. Vocês vão cada um para as suas casas. Presta atenção no que Jesus está falando. O ser dispersos aqui, o que Jesus está dizendo é, não vai dar para a gente continuar com o nosso grupo junto o dia inteiro, andando para
para cidades, realizando milagres, pregando, fazendo, visitando. Não vai dar. A hora que está chegando é muito complicada. É uma hora de muito terror, de muito temor. É uma hora que é uma mancha das piores na história do planeta Terra. O Filho de Deus seria crucificado. Jesus estava se entregando para a crucificação. E note, observe o conselho de Jesus para aqueles homens. O vocês serão dispersos agora o nosso grupo se desfaz. Cada um vai para a sua casa. Entre na sua casa com a sua família. Se isole. Fique em isolamento. E se preserve. Parece uma contradição, não é? Se a gente olha os 3 anos do ministério de Cristo, você deve lembrar que teve um momento que ele enviou os discípulos e mais 70 para pregar o evangelho, para expulsar demônios, curar enfermos. Tanto é que quando os apóstolos voltam e dão um relatório, Jesus pergunta como é que foi. Eles estão maravilhados. Os demônios se nos sujeitam, os enfermos são curados. Foi demais, a viagem nossa, a nossa missão foi tremenda. E Jesus dá uma resposta muito interessante. Ele fala, olha, a vossa alegria não deveria ser porque poderes espirituais se sujeitam a vocês, mas a alegria de vocês deveria ser por causa da salvação, que vocês são pessoas salvas em Cristo Jesus. Essa deveria ser a grande alegria e a grande motivação. Então, esses caras que já sabiam do chamado, que era o ID, que era pregar, agora, nesse tempo de crise, num momento que é uma exceção, é um momento único na história para aqueles homens, Jesus dá essa recomendação: se recolham, se isolem, cada um vai para a sua casa, porque a crise que nós vamos enfrentar, ela não será fácil para a igreja que eu estou formando. Então agora cada um se isole, cada um vai para a sua casa. A pergunta que eles devem ter feito é: mas mestre, como é que vai ser? Se a gente tem que pregar, se a gente tem que visitar, se a gente tem que levar o evangelho, como é que vai ser? E Jesus responde dando o exemplo dele: eu também ficarei só, eu também vou para minha casa, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Essa resposta de Jesus é extremamente confortadora para tempos de crise. A recomendação das nossas autoridades é: isolem-se, cada um fique com a sua família, mas nós não estamos sós. Assim como Jesus, ele declara: eu não estarei só, porque o meu Pai estará comigo. O nosso Pai está conosco. Esse é o tempo que a igreja vai ter que entender e viver Mateus 18, versículo 20. Esse é o tempo também que Jesus quis passar para os discípulos. Cada um vai para a sua casa. E aquilo que eu ensinei no meu discurso, lá em Mateus 18, 20, vocês agora vão ter que aprender a viver. Cada discípulo volta para a sua casa. Na sua casa tem a sua família, poucas pessoas. Em Mateus 18, 20, você lembra o que diz? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Aí eu estou, não é estarei, desculpa, não é no futuro. Jesus, ele garante: eu estou no meio deles. Eu estou com a minha família aqui em casa. E eu tenho certeza, plena convicção, que Cristo está entre nós. Cristo está conosco. Bom, aí agora que eles creem que Jesus veio de Deus, agora que Jesus já falou para eles que uma hora terrível se aproxima, e já falou para eles: vocês vão se isolar cada um na sua casa, e eu também ficarei só. Então agora Jesus vai falar para eles do drama que vai se abater. Sim, drama, porque a crucificação foi o pior evento, a pior crise da história. A criatura iria matar o Criador. A criatura iria sacrificar aquele que a criara.
Jesus ia se oferecer voluntariamente para um sacrifício que o Pai determinou a ele. Essa era a missão de Cristo. E ele não fugiu da sua missão e do seu papel. Mas nesse momento que os caras já estão preparados para ouvir a real, Jesus então agora no próximo versículo, ele manda a real para os seus discípulos. Olha como é que ele conclui aqui o capítulo 16. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, vem comigo. Nesse versículo, Jesus, ele mostra dois conflitos para a gente. Ali eu tenho paz e eu tenho aflições. Os dois estão em choque. E Jesus deixa claro que no mundo, paz, a paz que ele dá e as aflições do mundo andam paralelamente e convivem, coexistem. E a gente vai viver dessa forma. E Jesus, ele não doura a pílula, Jesus, ele não alivia no discurso e no que ele está passando para aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens já tinham maturidade para ouvir a realidade do mundo que viviam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa aflição? A palavra aflição, ela tem a ver com ânsia, com angústia e tem a ver com agonia. O que é ânsia? Ânsia é um incômodo físico que traz uma pressão muito grande em toda a região peitoral, no estômago, e aquilo incomoda, aquilo machuca demais. O que é angústia? Angústia é sofrimento, é tormento. E o que é agonia? Agonia é um termo que vem do grego e significa o tempo que antecede a morte. Ou seja, Jesus, quando fala sobre aflições, ele foi milimétrico, ele foi na veia, ele foi no centro do coração. Olha, vocês terão paz, vocês estarão com a minha paz, mas no mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Caramba, como é que Jesus termina esse capítulo com essa afirmação? Eu venci o mundo. Se um versículo antes ele está falando de uma hora cruel que se aproxima, que é a sua crucificação. Aos olhos do mundo, aos olhos dos inimigos de Deus, dos inimigos da fé, dos inimigos da igreja, o Cordeiro, o Filho de Deus ser crucificado, aparentemente denotava e significava que o mundo havia vencido. Mas Jesus, de forma legítima, com toda a autoridade, para os seus seguidores que estão ali, ele declara taxativamente: eu venci o mundo. Como que a gente entende essa expressão? Eu posso afirmar para você que ela foi uma expressão literal. Ela não foi uma expressão profética, no sentido de que, eu vou morrer, mas 3 dias depois eu ressuscito. Não. O que Jesus está falando ali, eu venci o mundo, é literal para aquele momento e de fato ele venceu. Eu não sei se os discípulos compreenderam, mas a igreja de Cristo hoje compreende perfeitamente o que Jesus disse, o que ele tentou comunicar para aqueles homens. O vírus do pecado entrou em um único homem na criação. E aí o vírus que causa orgulho, que causa soberba, que causa arrogância, contaminou toda a raça humana. Começa em um homem e contamina toda a raça humana. Foram milênios de história e os homens tentando enxergar esse vírus e não enxergavam, porque você não consegue detectar ele num laboratório. Os homens tentando vencer esse vírus e não conseguiram vencer. Os homens tentando administrar esse vírus e não conseguiram administrar. Até que Jesus veio, nasceu de uma mulher, nasceu um bebê, cresceu entre nós, o Jesus homem. E ele viveu sem pecado. Jesus, ele pode dizer que venceu o mundo, porque ele viveu nessa terra
e o pecado não o contaminou, o pecado não o influenciou, o pecado não o atingiu. Jesus, ele vem e vence o mundo porque ele vence o pecado. E é porque ele vence o pecado que ele pode afirmar: no mundo, se estiverem comigo, vocês terão paz. Vocês terão muitas aflições no mundo, como eu tenho as minhas aflições, porque eu estou indo para a morte. Eu estou vivendo a minha ânsia, a minha angústia e a minha agonia por amor a vocês. E aí ele vai para a morte. E ele diz: tem de bom ânimo, eu venci. E o eu venci significa que nele, que em Cristo, nós temos a possibilidade de também vencer. E é somente nele. E aí a gente chega de novo na pergunta de Jesus: credes agora? Você consegue crer agora? Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Você consegue crer que é possível um vírus invisível colocar o mundo de joelho e deixar claro para todas as nações, para os poderosos, para os milionários, para os ricos, para os pobres, para os miseráveis, deixar claro que nós, como seres humanos, somos todos iguais? Que numa hora como essa, não importa os meus recursos, os meus talentos, os seus recursos e os seus talentos. Não importa quem eu sou, quem eu deixo de ser, títulos, divisas, funções, status, nada disso importa. Ninguém tem solução para esse momento. Ninguém sabe o que fazer. Está todo mundo de joelhos, sendo humilhado no mundo inteiro. As barreiras estão sendo fechadas, as entradas nos países, as companhias aéreas estão tendo prejuízos monstros. Imagina a indústria do turismo, ela está literalmente no chão. As pessoas estão preocupadas: e a conta de amanhã, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, e se eu não trabalhar, e se parar tudo? Pois é, nós chegamos nesse momento por causa de um microvírus invisível que ninguém sabe como combater, não tem vacina para ele, não tem nada. Credes agora que a nossa falibilidade, que a gente não tem a menor condição de se bastar, não temos a menor condição de bater no peito com orgulho, com arrogância, com soberba. Credes agora que não dá para a gente querer ficar se comparando com os outros e nos acharmos superiores aos outros, porque temos um talentinho a mais, um donzinho a mais, um negocinho melhor, um carrinho melhor. Credes agora? Credes agora que você pode ressignificar, você pode dar um novo sentido, você pode ver restaurado o seu lar, porque você vai precisar aprender a fazer isso no isolamento da sua casa. Pessoas que você há muito não conversava, seus filhos, a sua esposa, o seu marido, vocês vão precisar conviver 24 horas por dia. Tem países que a taxa de divórcio está crescendo. Mas será que não é hora da gente reaprender a amar, respeitar, ter tempo para a nossa família? Desligar a TV, desligar a internet, desligar o celular um pouco e a gente curtir um pouco mais, até porque televisão hoje é o dia inteiro coronavírus, cara. Rádio é o dia inteiro coronavírus. Os filmes de epidemia na Netflix e nos canais de filmes vão acabar, vai enjoar. A gente precisa reaprender e ressignificar. Credes agora? Credes agora que nós dependemos uns dos outros? E agora que você está crendo, dá para você entender por que é que nós estamos com tanta saudade? Esse culto começou com a Tal cantando um dos clássicos hinos da hinologia cristã. Da minha pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Cara, são 2 semanas. Eu estou morrendo de saudade da minha igreja, eu estou morrendo de saudade da IAP do Parque, eu estou morrendo de saudade dos meus irmãos, de chegar, de abraçar, tomar aquele café, brincar, ouvir as mesmas piadas repetidas dos caras sem graça da igreja e dar risada delas, porque eles são especiais para a gente, sabe? Saudade de ver a moçada cantando, de louvar, de exaltar, de glorificar, saudade, cara. E o que é saudade?
E eu termino com esse testemunho. Um médico, ele era especializado em tratar câncer de crianças, e ele conta na biografia dele que teve um momento que ele começou a ter um relacionamento diferente de médico e paciente com uma garotinha de 11 anos de idade. E por quê? Ele ficou solidário a ela, porque era uma garota que já estava desenganada e que já havia sido dito para ela que restavam poucos dias de vida para ela. Ela já vinha tratando o câncer dela há uns 2 anos, quimioterapia, todos os procedimentos, num hospital de câncer somente para crianças. E aí ele conta de uma conversa que ele teve com a garota. E aí ele faz uma pergunta, dentre várias perguntas naquele papo. A sua mãe, como é que ela vê tudo isso? Porque eu vejo pouco a sua mãe, ela vem aqui, ela fala pouco, eu vejo o semblante dela sempre fechado. Como está a sua mãe? E a garotinha, ela era muito comunicativa, muito consciente da sua vida e do seu estado. E ela, com muita lucidez, respondeu para o médico. Minha mãe está triste. E ela tenta disfarçar, eu percebo, mas ela não consegue disfarçar. Porque a minha mãe já sabe que eu estou para morrer. Eu também já sei. E a vida é assim. E eu estou bem com ela, estou bem com vocês, estou bem com Deus. Eu agradeço a Deus esses 11 anos que Ele me deu. Eu tive 11 anos para viver. O médico ficou impressionado com ela. E aí ele continuou, ele perguntou para ela, e o que você acha quando você morrer, o que você acha que a sua mãe vai sentir? Ela olhou para o médico e falou assim, minha mãe vai sentir saudade. Aí, não satisfeito, o médico perguntou para ela, e para você, o que é saudade? A resposta da garota, para mim, é a melhor definição de saudade que eu, pastor Edmilson, já ouvi e já li. A resposta da menina em uma frase foi assim: saudade é o amor que fica. E é isso mesmo. Eu e você, a gente tem uma lista de pessoas queridas que partiram, que faleceram, que morreram, ou que mudaram de país e a gente há muito tempo não vê. Saudade é o amor que fica. Jesus foi crucificado. Ele ressuscitou ao 3º dia e definitivamente venceu e aniquilou a morte. Mas o amor dele ficou. E bilhares de pessoas no mundo, nesses últimos 2000 anos, recebem esse amor e seguem a Cristo como seu Senhor e Salvador. O coronavírus é um vírus poderoso que está levando para a morte milhares de pessoas. Mas o antivírus, que é o amor de Cristo, infinitamente mais poderoso, incomparável e imprescindível, leva para a vida eterna todos aqueles que se rendem a Ele como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e que nessa crise você possa entender e viver o Evangelho. Creia. E eu termino com a pergunta de Cristo para você. Credes agora?